Olá, minha gente. Então, vamos para a terceira e última parte da nossa primeira aula da revisão de física para o concurso da PRF 2021. Tranquilidade? Muito bem. Na primeira parte, nós discutimos a velocidade escalar média, fizemos algumas questões. Na segunda parte, o movimento uniforme, fizemos algumas questões, o movimento uniformemente variado, discutimos as equações, as horárias, a equação de Torricelli, a equação da velocidade média, classificamos o movimento em progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. E agora nós vamos fazer mais 5 questões. 5 questões por quê? Porque entre elas tem questões de movimento uniforme e movimento uniformemente variado simultaneamente. Com isso, a gente fecha o bloco de 10 questões envolvendo esses 3 temas: velocidade escalar média, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Tranquilo? Muito bem. Mas antes, já está inscrito no nosso canal? Não, o que é que falta? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Tudo isso fortalece o nosso canal e a gente agradece. Eu conto com você, tá bom? Então vamos lá para a nossa lousa, tá aí. Sexta questão da nossa lista. Não se esqueça, o link que você pode baixar o PDF da lista está na descrição do vídeo, certo? Se não baixou ainda, pode baixar para o seu computador, resolver as questões na própria tela, pega uma folhinha em branco, vai resolvendo. O que não conseguir, assiste a aula de novo. É importante que você refaça as questões. É assim que essa revisão vai se tornar para você mais eficiente. Muito bem? Então vamos ler juntos. Sexta questão, pessoal. Um veículo que se move com uma aceleração de menos 4,5 metros por segundo ao quadrado reduz sua velocidade inicial para metade de seu valor enquanto percorre 27 metros. A velocidade inicial vale quanto em metros por segundo? Tá, o que você percebe? Que a aceleração é uma constante, concorda? Então a partícula está em movimento uniformemente variado. Você vai dizer, óbvio, né, Wendel? A lista é sobre isso, sim, mas você tem que conferir o tipo de movimento, você tem que treinar isso, tá? Ela vai reduzir sua velocidade para metade de seu valor inicial. Então, a velocidade final é a metade da velocidade inicial. Vamos anotar tudo isso? A aceleração escalar, menos 4,5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade final é a metade da velocidade inicial. Isso enquanto sofre uma variação de espaço de 27 metros. 27 metros. A pergunta é: qual é a velocidade inicial em metros por segundo? Está aqui a velocidade inicial em metros por segundo. Muito bem, pessoal, o que é que fica óbvio para você? O tempo passou entre início e fim? Claro, claro, já dizia uma música, né? O tempo não para, é verdade. Mas a questão envolve o tempo na sua resolução? Não. Ele nem deu um tempo e nem pediu. Sabe que a aceleração escalar é constante, mas o tempo não está envolvido nesse processo. Isso é um indício que você deve usar que equação? Daquelas que nós discutimos. Equação horária da velocidade ou do espaço? Não, porque o tempo não está envolvido na resolução. Muito bem. Equação da velocidade média, mas a equação da velocidade média também usa intervalo de tempo. Qual é a única equação desse movimento uniformemente variado que o tempo está fora? Equação de Torricelli ou Torricelli, se preferir. Vamos então a ela. A velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração escalar, vezes a variação de espaço. A velocidade final é a metade da velocidade inicial, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, apertou aqui, né? Apertou aqui, vou escrever um pouquinho mais para cá, tá? Olha só, importante que você tenha nitidez. Então, velocidade final, vou fazer isso aqui para ficar mais organizado. A velocidade final é a metade da velocidade inicial. Repito, a velocidade inicial ao quadrado, que é incógnita, ela que eu estou procurando, mais 2 vezes menos 4,5 vezes a variação de espaço, que vale
27 metros. Tranquilo? Muito bem. Vamos levar isso ao quadrado? V0 ao quadrado e 2 ao quadrado. Fica V0 ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Igual a V0 ao quadrado. Vamos lá. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 4,5, menos 9 vezes 27. Se quiser multiplicar, pode, mas deixa assim por enquanto, rapidinho, tá? Vamos deixar assim só por enquanto e vamos continuar essa continha. Vamos isolar essa velocidade inicial ao quadrado. Para isso eu vou passar V0 ao quadrado sobre 4 para cá, vai ficar ó, V0 ao quadrado, esse cara passa como menos, V0 ao quadrado sobre 4, e menos 9 vezes 27 vai lá para o outro lado, 9 vezes 27, certo? Agora com mais espaço, eu vou continuar a conta aqui, tá? Vai, o que você tem aqui? Você tem 1 menos 1 quarto. Entende isso? Você pode tirar o denominador comum se quiser, que é 4, e fazer uma conta mais comprida, tá? Mas veja, preste atenção. Você tem aqui, se colocar V0 ao quadrado em evidência, fica 1 menos 1 quarto, então essa conta aqui dá 3 quartos de V0 ao quadrado, certo? De novo, V0 ao quadrado em evidência fica 1 menos 1 quarto, que é 3 quartos, igual a 9 vezes 27. Agora, eu posso dividir 27 por 3, que dá 9, e isolar V0 ao quadrado. V0 ao quadrado igual a 9, tá aqui, vezes 9, que você sabe que é 81, mas não precisa multiplicar, deixa assim, vezes 4, que passou multiplicando, certo? Por que não é interessante você fazer essa conta? Pessoal, uma das habilidades que é bom a gente desenvolver nessa revisão é assim, você tem que saber fazer conta? Tem. Mas tem algo tão importante quanto. Você tem que saber se precisa fazer. A partir do momento que você faz essa conta, 9 vezes 9 vezes 4, depois você vai tirar a raiz quadrada, você vai desfazer. É muito mais negócio. Você deixa assim e agora tira a raiz quadrada dos dois membros. Veja se não vai ser mais simples. Volta lá para a lousa. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo. De V0 ao quadrado, V0. De 9, 3. De 9, 3. E de 4, 2. Não é assim? Você sabe essa propriedade que se aqui é uma multiplicação, o resultado, veja, se matemática básica, tá? Eu vou aqui abrir uma página em branco. Se você tem isso aqui, ó, A vezes B vezes C, isso é o mesmo que raiz de A vezes raiz de B vezes raiz de C. Lá não era 9 vezes 9 vezes 4? É o mesmo que raiz de 9 vezes raiz de 9 vezes raiz de 4. Raiz de 9, 3, raiz de 9, 3, raiz de 4, 2, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Essa conta que eu estou usando essa propriedade, tranquilo? Vou voltar lá, tá? Muito bem. Não se esqueça que o que te incomodar, você tem a liberdade de deixar aí nos comentários qualquer dúvida. Pode ser uma dúvida de matemática, tá? Fique à vontade. Então, a velocidade inicial vai ser 9 vezes 2, 18 metros por segundo. Tá, vamos marcar o gabarito, depois eu quero fazer uns comentários com vocês, certo? 18 metros por segundo. Tá aqui então, gabarito letra C. Agora, seguinte, olha para mim. Os sinais. Essa questão, ela já te deu os sinais todos a seu favor. Ele deu aceleração escalar negativa, o ΔS positivo. Tanto é que foi ΔS 27 metros, o mais pode ficar invisível, não é assim? Muito bem, mas aí, olha só, veja que está perfeito, porque como ele está freando, e quando ele freia a favor da trajetória, por isso que o ΔS é positivo, a aceleração tem que ser negativa. Tá vendo que os sinais estão todos batendo? Outra coisa, quando eu tenho que x ao quadrado é a, da matemática básica, x é mais ou menos raiz de a. E como eu tive aí v0 ao quadrado igual a 9 vezes 9 vezes 4, eu teria que, pela matemática básica, usar o mais ou menos. Mas viu que eu não usei por quê? Porque eu já sei que o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Porque o ΔS foi de 27 metros, o ΔS é positivo. De novo, respira, vai dar tudo certo. Você percebe que eu poderia não estar fazendo essa conversa aqui. E aí você entendeu as contas, marcou o gabarito, show de bola. Mas calma, tem conhecimento embutido aí que eu não posso deixar de fazer você perceber.
porque é assim que você dá mais passos no sentido do domínio do assunto, certo? Deixa eu exigir um pouco mais de você. Observe, ele deu uma aceleração escalar negativa e um ΔS positivo. Isso quer dizer que o ΔS positivo está a favor da trajetória, a velocidade é positiva. Com aceleração negativa ele está freando. Tranquilo, ele está freando, mas o movimento é progressivo. É retardado, mas é progressivo. Quer relembrar? Progressivo é quando ele se movimenta no sentido positivo da trajetória, os espaços aumentam, ΔS é positivo, a velocidade é positiva. Retrógrado é quando ele se movimenta no sentido contrário ao da trajetória, o ΔS é negativo, porque os espaços diminuem e a velocidade é negativa. Agora, acelerado e retardado, isso é do final da segunda parte da aula. Acelerado e retardado é um pouco mais denso o conhecimento. O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta, o movimento é retardado quando o módulo da velocidade diminui. Isso faz com que, se for acelerado, aceleração e velocidade tenham o mesmo sinal. Se a aceleração for positiva, a velocidade é positiva, se a aceleração for negativa, a velocidade é negativa. Já retardado, aceleração e velocidade têm sinais opostos, é o caso da questão. Ele te deu uma aceleração negativa e o ΔS positivo. O que é um ΔS positivo? Ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Por isso que eu encontrei uma velocidade inicial e nem me preocupei em usar mais ou menos, porque matematicamente eu teria que fazer. Se x ao quadrado é igual a a, x é mais ou menos a. Mas eu já sabia que a velocidade inicial seria positiva. E por quê? Porque o movimento é retardado e progressivo. Afinal de contas, o ΔS é positivo, a velocidade também tem que ser positiva. Deu para entender bem? Muito bem, tá bom esse ritmo? Show de bola. Vamos passar para a próxima questão. Vamos aqui para a lousa. Aí está, opa, aqui foi aquela explicação de matemática que sempre que for necessário, fique tranquilo que eu vou fazer, tá? Sétimo, um objeto A encontra-se parado quando por ele passa um objeto B com velocidade constante de módulo igual a 8 metros por segundo. No instante da ultrapassagem, imprime-se ao objeto A uma aceleração de módulo igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado, na mesma direção e sentido da velocidade de B. Qual a velocidade de A quando ele alcançar o objeto B? Entendi. Calma aí, respira que vai dar tudo certo, tá? Percebeu que são dois objetos, A e B, dois veículos, dois móveis? Pois é. Mas você percebeu também que os movimentos, eles são diferentes, mas têm algo em comum? Ele parte do repouso com aceleração constante. Então é um movimento uniformemente variado. Todo move a partir do repouso não tem jeito, tem que ser acelerado. Se ele já tem velocidade inicial, aí pode ser acelerado ou retardado. Mas se ele parte do repouso, não tem jeito. A única possibilidade é o movimento ser acelerado, porque o módulo da velocidade vai aumentar, concorda? Então, esse corpo B, que assume essa aceleração constante, o seu movimento é a partir do repouso acelerado. Já o corpo A, ele está em movimento uniforme. Observe também que quando eu ligar o cronômetro, eles vão estar na mesma posição, instante em que A passa por B com velocidade constante. Num tempo depois, no instante final, eles estão juntos de novo. Por quê? Porque A tem movimento acelerado. Preste atenção nessa evolução. Enquanto a velocidade de A for menor do que B, o movimento relativo entre eles é de afastamento, porque B é mais rápido, a velocidade relativa é de afastamento. Mas a partir do instante em que a velocidade de A é igual a de B, no instante seguinte, a velocidade relativa já é de aproximação, porque a velocidade de B passa a ser maior do que a de A, e o movimento relativo é de aproximação, e com isso, o deslocamento relativo, escute só, vai fazer com que chegue um instante em que eles estejam juntos de novo. Você entende essa evolução? Eu acho interessante porque se a gente for resolver cruamente só com as fórmulas, você pode entender perfeitamente, mas você vai entender as contas. Um conjunto de fórmulas e as contas. Eu prefiro que você perceba, primeiro, que um corpo está em repouso, mas vai assumir movimento acelerado, que é o corpo B. Nesse instante, o corpo A passa por ele, eu ligo o cronômetro. Como o corpo A tem uma velocidade maior, porque ele está em repouso, ele vai à frente, o movimento relativo é de afastamento. Só que a velocidade de B, ela vai aumentando, porque o movimento de B é acelerado. Mas enquanto a velocidade de A for maior, o movimento relativo é de afastamento, a distância entre eles está aumentando. A partir do instante em que a velocidade de B é igual a de A,
o movimento relativo já passa a ser de aproximação e chega um instante em que eles se encontram de novo. O que a questão quer? A velocidade de B quando esse instante acontecer. Vamos organizar a resolução? Olha só, vem aqui, vem aqui. Escute, tá? Olha só. O corpo A aqui é porque eu quero representar, ilustrar num desenho, mas veja, não é obrigatório, tá? Mas didaticamente é interessante, certo? Muito bem. Então eu tenho um corpo A, que é esse primeiro, certo? Ele se encontra parado, então é ele, na verdade, eu não sei se eu contei a história direito, mas agora eu conto, tá? É ele que vai partir do repouso, tá? Então, se eu contei a história errado, você corrige agora aí no desenho, vai ficar perfeito. É ele que parte do repouso. Quando, nesse instante, passa por ele um corpo B, deixa eu usar outra cor aqui para B, com velocidade constante de módulo igual a 8 metros por segundo. Então, aqui está o corpo B, e com movimento uniforme, essa velocidade de B é de 8 metros por segundo. Isso aqui é um instante que eu ligo o cronômetro. Eles estão juntos. Só que a velocidade relativa é de afastamento, porque a velocidade de B é maior do que a de A. Então a distância entre eles vai aumentando, mas como A tem um movimento acelerado, cuja aceleração em módulo vale 0,2 metro por segundo ao quadrado. Mas aí o que é que eu vou fazer? Se eu usar a velocidade de B positiva, é porque B está a favor da trajetória. Então A também vai, como no mesmo sentido, também está a favor da trajetória. A aceleração de A vai ser mais 0,2 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque o movimento acelerado a favor da trajetória, a aceleração é positiva. Vou repetir. Se eu quero usar a velocidade de B como mais 8, é porque ele está a favor da trajetória. Como eu quero a trajetória comum, ok? Porque eu quero que os espaços sejam iguais no instante de encontro, que quando o corpo A encontrar o corpo B na trajetória comum, o espaço de A vai ser igual ao espaço de B, a posição de A vai ser igual à posição de B, e eu quero saber que instante é esse, porque com esse instante eu encontro a velocidade, certo? Velocidade de quem? De A, porque a velocidade de B não muda. Inclusive, isso aqui é o que a questão quer, a velocidade de A no instante em que encontra B, certo? Então vou repetir a história dos sinais. Olha, por que eu repito? Deixa eu ficar maior aqui, ficar um pouquinho na frente aí, mas veja. Ó, poderia passar despercebido essa discussão, porque se eu deixar sem o sinal, você vai achar a mesma resposta. Só que pode chegar uma questão que essa discussão faça a diferença. Portanto, veja, ele deu a velocidade de 8 metros por segundo, e você pode usar mais 8 ou menos 8 de acordo com a trajetória. Você pode resolver essa questão orientando a trajetória no sentido contrário, você vai achar a mesma resposta em módulo. Em módulo, o módulo da velocidade vai ser igual. Agora, como eu quero usar a velocidade como mais 8, eu orientei a trajetória no mesmo sentido do movimento, e como a posição vai ser comum, a trajetória é comum, A vai no mesmo sentido de B, então A também está a favor da trajetória. E como o corpo tem movimento progressivo, que está a favor da trajetória, e acelerado, então a aceleração tem que ser positiva, tá? Então não é assim, Anderson, você está complicando, isso é prolixo. Por que você fica falando desses sinais? Eu nem levei em conta os sinais e achei a mesma resposta. Cuidado que Deus ajuda os inocentes, mas nem sempre, tá? Muito cuidado. Veja, pode ser que numa outra questão um pouco mais exigente, cabelinho de sapo mais exigente, você encontre uma resposta diferente da correta. Então não vamos ter preguiça. É um pouquinho mais de raciocínio, mas vale a pena. Movimento a favor da trajetória, velocidade positiva. Agora, movimento acelerado a favor da trajetória, aceleração positiva. Porque se fosse um movimento acelerado no sentido contrário da trajetória, a aceleração teria que ser negativa, certo? Muito bem, volta para a lousa. E o que a gente tem aí? Eu quero saber quando os espaços são iguais. Um instante em que os espaços são iguais. Para isso, eu vou montar a equação horária do espaço de cada um deles, certo? Vamos lá. Para o corpo A, para o móvel A, como ele está em move, qual que é o padrão? S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de A T2, certo? Muito bem. O que eu vou fazer? Olha para cá. Eu posso colocar o espaço inicial, o valor que eu quiser, porque não vai fazer diferença, porque o valor que eu usar para A, eu vou usar para B. Agora, para ficar mais fácil, eu vou imaginar que aqui
é a origem da trajetória, porque aí eu uso zero. Mas veja, não faz diferença porque o mesmo espaço inicial vai ser para as duas partículas, tá? Então, espaço inicial, se essa posição é zero, como está junto, para A também é, tá? Veja, é a mesma trajetória. Eu só não quis colocar um sobre o outro porque ficaria poluída a figura, mas a trajetória é a mesma, certo? Muito bem. Então, o espaço inicial para A e para B, quando eu montar a equação horária de B, você já sabe que é zero. O corpo A partiu do repouso, então sua velocidade inicial é nula. E agora vem o espaço de A, tá? 1 meio da aceleração de A, que vale 0,2 vezes t ao quadrado. Espera aí, deixa eu colocar, para ver se eu consigo colocar um pouquinho mais para baixo aqui para não te confundir. Pronto. Então ficou espaço de A igual a 0,2 sobre 2, 0,1 T2. Isso aqui é a equação horária do espaço do móvel A, certo? Agora vamos para o móvel B. Para B. B está em movimento uniforme. Então vale S igual a S0 mais VT. Perceba que eu estou usando essas equações porque o instante inicial é zero, eu liguei o cronômetro e isso vale para os dois corpos, tá? Muito bem. Vamos lá. Posição inicial para B é a mesma de A, zero, porque eu convencionei ali a origem da trajetória, mas veja que não vai fazer diferença porque o valor que você vai usar para A usa para B, certo? E a velocidade de B é de mais 8 metros por segundo. Então a equação horária do espaço de B fica 8 vezes t. Não te surpreenda por graus diferentes, porque no move a equação do espaço é uma função do segundo grau e no movimento uniforme a equação do espaço é uma função do primeiro grau, tá? E agora, você vai satisfazer a condição do problema. Você quer, olha só, qual a velocidade quando A alcança o objeto B? Alcançar é ocupar na trajetória posições iguais. Então você faz o espaço de A igual ao espaço de B. O espaço de A é 0,1 T2 e o espaço de B é 8t. Como necessariamente esse encontro vai acontecer num instante diferente de zero, porque igual a zero eu já sei que eles estão juntos, eu estou procurando um t diferente de zero, esse t aqui é diferente de zero, então matematicamente eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dividir os dois membros por t. Eu só não poderia fazer uma divisão por zero, tá? Então eu dividi por t e dividi por t, porque eu estou esperando um tempo, anotar aqui, estou esperando um tempo diferente de zero, certo? E aí ficou 0,1t igual a 8, então t 8 por 0,1, um instante de encontro, 80 segundos. Mas não é o gabarito, né? Cuidado, não é o que ele quer, porque a questão foi bem enfática, transparente, não deixou dúvida qual a velocidade de A quando alcançar o objeto B. Eu quero a velocidade. Para isso, volta devagarzinho, às vezes eu desço rápido, tá? Mas aqui eu estou me controlando. Para o objeto A, ele tem movimento uniformemente variado e vale para a sua velocidade V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade de A será A inicial, que é 0, mais a aceleração, que vale 0,2, vezes o instante em que eles estão juntos na trajetória. Os espaços são iguais. Então, 0,2 vezes 80. Esse 10 deixa aqui 2, né? Anda uma casa com a vírgula para a direita. E 2 vezes 8, 16 metros por segundo. É a velocidade de A quando encontrar o objeto B. Aí está, vamos marcar como sempre o nosso gabarito, tá? Vamos lá, 16 metros por segundo, devagarzinho aqui, 16 metros por segundo. Aí está, gabarito, letra C. Uma questão, vou ficar maior aqui, que envolve movimento uniforme move, como eu tinha te prometido, para criar um equilíbrio na lista de exercícios, tá? Você montou para cada um dos móveis a equação horária do espaço, descobriu o instante em que eles se encontram igualando essas equações horárias. Com esse instante, foi na equação horária da velocidade do corpo A, que é ele que assumia o movimento uniformemente variado, jogou em V igual a V0 mais AT, e aí encontrou a velocidade final. Ok?
Muito bem. Resolvido? Posso manter esse ritmo? Então vou lá para a próxima questão, tá? De olho aí na lousa. Vamos lá. Um motorista, visando efetuar uma ultrapassagem, aumentou a velocidade do veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando em consideração que a aceleração foi constante? Isso é importante, viu? Então, se a aceleração é constante, o que ele assumiu? Vou escrever de vermelho aqui. Movimento uniformemente variado. Pessoal, veja só. Ele te deu a velocidade inicial, 15 metros por segundo. A velocidade final, 25 metros por segundo. O intervalo de tempo para isso, e para essa velocidade sofrer essa variação de 15 para 25, e quer saber o deslocamento. Observe o seguinte, preste atenção. Na equação de Torricelli, você tem a velocidade final, tem a velocidade inicial, tem ΔS, mas não tem aceleração. Dá para encontrar a aceleração? Dá porque você sabe que, como é move, você pode usar V igual a V0 mais AT e achar a aceleração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele pediu? Não. Então, se você achar a resposta correta, com segurança, sem achar a aceleração, não é melhor não. Vou repetir. Você pode usar a equação de Torricelli? Pode. Aí veja, velocidade final você tem 25, a inicial você tem 15, a aceleração você vai descobrir já já, e o tempo de 5 segundos você vai usar para encontrar a aceleração e vai encontrar o ΔS a partir daí. Então, antes de achar o ΔS, que é o que ele pediu, você tem que achar a aceleração. E como é que você vai fazê-lo? V igual a V0 mais AT. 25 da final, 15 da inicial, A você quer e o tempo 5 segundos. É fácil achar a aceleração? Sim. Mas deixa eu repetir a pergunta. Ele pediu? Não. Se você puder chegar na resposta precisa sem achar aceleração, não é melhor? Então é por isso que eu te disse lá na segunda parte dessa primeira aula que tem uma equação que tem estudante que não conhece e toda oportunidade que tivermos de usá-la, vamos usar. Por quê? Porque ela pode fazer com que você chegue na resposta com segurança, sem precisar encontrar aceleração. Que equação é essa? Claro, exclusiva do movimento uniformemente variado. A equação da velocidade média, perfeito. Aquela equação que diz que para o move, a velocidade média é a média aritmética entre a velocidade final e inicial, mas também, como para todo movimento, continua sendo ΔS sobre ΔT. Tá aí. Velocidade final, 25. Velocidade inicial, 15 sobre 2. O ΔS eu quero e o ΔT está aqui de 5 segundos, certo? 25 mais 15, 40 sobre 2 igual a ΔS sobre 5. Peraí. Então, 40 por 2, 20. E 5 passa multiplicando. ΔS 5 vezes 20, 100 metros. Veja se eu te convenci. Eu não estou te falando que achar a aceleração, tá? Aparecer aqui em cima para não atrapalhar a resolução. De repente você está copiando. Eu não estou te falando que o encontro da aceleração é difícil, não. Não estou dizendo isso. É fácil. Você pode usar V igual a V0 mais AT e acha facilmente a aceleração. E depois aplica a Torricelli. Pode até também usar a equação horária do espaço depois. Isso. Mas veja, ele pediu aceleração? Não. Então, se você encontra o que ele não pede, não dá uma sensação que você não está resolvendo da forma mais objetiva, pois é, e é para isso que serve a equação da velocidade média. Ela tem a mesma validade das outras 3 equações. A mesma validade, só vale para movimento uniformemente variado. Do mesmo jeito que a equação horária do espaço, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli ou Torricelli, se preferir, certo? Então tá aí resolvido, vamos marcar o gabarito como sempre, ΔS 100 metros, gabarito, letra A, aí está, resolvida, pessoal, aqui em cima, mais uma questão, tá? Foi rápida, o objetivo é te mostrar que se você entende o conteúdo e tem o domínio de todas as etapas, você resolve uma questão muitas vezes de uma forma mais direta e segura, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima questão. Aí está.
O sistema de freios ABS, Anti-Lock Braking System, aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Aí eu queria fazer uma observação. E por que é ruim o pneu derrapar? Você sabe? Isso é uma aula que vai acontecer no futuro breve. Mas eu queria te perguntar, e qual o problema de derrapar? É que quando derrapa, você está usando a força de atrito dinâmica. E se você deixar a roda na iminência de derrapar, você usa uma força de atrito que é maior do que a dinâmica, que é a estática máxima, ou próximo à estática máxima. E aí eu vou te explicar tudo isso sobre o freio ABS com muito cuidado quando conversarmos na nossa revisão sobre a força de atrito, que é uma força importantíssima de todas as forças da mecânica: peso normal, tração, elástica, atrito. O empuxo não tá, porque foge do conteúdo, né? A hidrostática tá fora. Peso normal, tração, elástica, atrito e resistência do ar, dessas 6 forças, ela é a única no conteúdo lá do edital que aparece explicitamente: atrito. Então nós temos que dominar essa força de atrito. Você vai dominar sim, porque daqui para lá nós vamos conversar bastante sobre ela. Por isso você não pode deixar de estar inscrito no nosso canal, ativar as notificações para que toda aula que eu poste você receba imediatamente possa se organizar para fazer o estudo. Fechado? Muito bem, então volta lá. Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora. Eita, você futuro policial rodoviário federal, né? Vai dar uma multa para esse cara. Permitida num trecho de uma rodovia. Você disse amém, Wendel, amém. Pois é, mas vai dar certo, vai dar certo. Você está se dedicando, sei lá, que hora que você está assistindo essa aula, hein? Pode ser tarde da noite, né? Trabalhou o dia inteiro, mas isso é o que dá resultado. Dedicação. Dedicação. Não desista. Vai dar certo. Tá no horário do almoço? Muito bem. Tá me aguentando aí antes de sair para trabalhar de madrugada? Que horas são? 6 da manhã? Muito bem, é isso mesmo. É isso. É isso que dá certo. Trabalho, dedicação, força de vontade, você vai chegar lá. Vai dar certo, você vai fazer uma boa prova e não se esqueça, conta comigo, tá? Muito bem, vamos multar esse cara, tá acima da velocidade limite, né? Muito bem, volta lá. Então, uma caminhonete equipada com sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora, permitida num trecho de rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido que ele a uma velocidade constante de 108 km por hora. O Fusca está dentro da legalidade, né? Num longo trecho plano e retilíneo da rodovia, como mostra a figura, ele percebe que não é possível ultrapassar o Fusca, já que o ônibus, olha só que perigo, está vindo na outra pista. Então ele imediatamente pisa nos freios, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Veja, ele vai sofrer uma redução de velocidade de 14,4 km por hora por segundo. Após 5 segundos de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, ou seja, 108 km por hora. E aí, nesse caso, pessoal, você sabe que mesmo para o solo, as velocidades sendo altas, né, 108 km por hora, deixa eu ficar maior aqui, se eles têm a mesma velocidade para o solo, o movimento relativo é nulo, não há risco de colisão, não há mais velocidade relativa de aproximação. Se a caminhonete para o solo atingir a mesma velocidade do Fusca, ou seja, 108 km por hora, o Fusca para a caminhonete fica em repouso. Isso, mesmo que para o solo eles estejam a 108 km por hora, certo? Muito bem, volta aí para a lousa. E daí? Então, após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando uma possível colisão. O módulo da velocidade V0 da caminhonete, no momento em que o motorista pisou no freio, era de quanto? Pessoal, eu queria resolver essa questão do jeito mais simples. É a minha proposta. Olha, você percebeu que ele te deu uma aceleração de uma forma diferente? Porque ele indicou que essa caminhonete, nesse sistema ABS, está impondo uma aceleração de frenagem que provoca uma variação de velocidade, uma redução de velocidade de 14,4 km por hora a cada segundo.
O que é que ele está te dizendo? Ele está te dando a cada segundo qual é a variação de velocidade que a caminhonete sofre. Mas deixa eu te falar, você achou estranho? Por quê? Porque você se acostumou, é muito comum quando se estuda cinemática escalar, que ele te dê logo a aceleração, e é muito comum a aceleração em metro por segundo ao quadrado, como isso já aconteceu em algumas questões que nós resolvemos nessa aula. Nessa aula. E aí, de repente, você fala, Wendel, mas aí eu posso calcular essa aceleração. Eu posso calcular por quê? Veja só a sua ideia. Eu sei o ΔV, que é 14,4 km por hora, eu divido isso por 3,6 e sei qual é a variação de velocidade em metro por segundo. Divido pelo tempo em segundo e acho a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Perfeito. Você pode fazer assim. Pode, deve, na minha opinião não. Mas por quê? Porque você não precisa mudar a unidade. Não precisa, porque ele já está te dando qual é a redução de velocidade na unidade que você quer, que é o quilômetro por hora. Veja que a resposta está em quilômetro por hora. Para que você vai passar para metro por segundo? É isso que eu falei lá na primeira aula, desculpe, na primeira parte dessa aula 1 de cinemática escalar, sobre a escravidão do sistema internacional de unidades. Passa para metro por segundo a variação de velocidade, encontra a aceleração em metro por segundo ao quadrado, vai achar a resposta em metro por segundo, depois vai multiplicar por 3,6 para achar em quilômetros por hora. Veja aí, olha o que eu estou te falando. Você faz uma conta e desfaz essa conta e sem perceber que a conta era desnecessária. A minha proposta para você é manter essa variação de velocidade em quilômetros por hora e, claro, o tempo em segundos. Não tem problema não, porque você vai usar. Veja, a cada segundo há uma variação de velocidade em módulo de 14,4 km por hora. Quanto foi a velocidade atingida, a variação de velocidade atingida em 5 segundos? A unidade está compatível? Tá, eu vou te convencer, tá? Veja, depois eu acho que vale a pena sim resolver pensando que eu sou um estudante de física, sou bom, mas eu sou escravo do sistema internacional. Eu resolvo para você notar a diferença, para te motivar a pensar sobre a interpretação das unidades. Fechado? Muito bem. Então veja, olha só, o que você já sabe? Isso aqui é para caminhonete, tá? Então, como aqui eu vou colocar essas letras para você não confundir caminhonete e Fusca, certo? Qual é a garantia? Para a caminhonete, eu quero a velocidade inicial, porque provavelmente esse cara merece uma boa multa, né? Mas a velocidade final é a mesma do Fusca para o solo. Qual é a velocidade do Fusca para o solo? É de 108 km por hora. Ô Wendel, sabe o que eu fiz? Eu dividi por 3,6 e deu redondinho. Olha para mim. Eu dividi 108 km por hora por 3,6, deu redondinho, cara. Pois é. Ó, você não desconfia que ele fez isso para te induzir a fazer essas mudanças, não? Mas precisa? Não precisa. Volta, confie, você vai ver, você vai entender bem o que eu estou fazendo. Você tem a velocidade final, tem a velocidade inicial, e qual é a aceleração que você tem? Ó, se eu estou considerando as velocidades positivas, aquela história do sinal, tá? É porque essa caminhonete está freando a favor da trajetória, então a variação de velocidade é negativa, a aceleração é negativa. Eu vou usar aqui, ó, escute só, uma aceleração que é ΔV sobre ΔT, não é assim? Calma, calma que vai dar tudo certo. Essa aceleração, ela é menos, por quê? Porque 14,4 km por hora, dá uma olhada, ele diz que diminui sua velocidade de 14,4 km por hora. Então a velocidade final é menor do que a inicial, então aqui fica menos 14,4 e olha, vê que esquisito para muitos, sobre 1. Aí você vai dizer, não, mas não pode. Não pode porque você está dividindo quilômetro por hora por segundo. Pode, você só não pode é dizer que a resposta está em quilômetro por hora ou em metro por segundo, de forma alguma. O que vai acontecer? Você tem uma aceleração, sim, corretamente de 14, peraí, não erra não, de menos 14,4 quilômetros por hora por segundo.
Ih, que confusão, Wendel, você é prolixo. Não, vou te convencer que não. Deixa assim, isso é pensar, é deixar de ser escravo de situações que muitas vezes o autor da questão quer te induzir a fazer mais conta. Eu acho que você confia que tempo é importante na prova. Então isso aqui é aceleração e vai dar tudo certo. Por quê? Não é move? A aceleração não é constante? Já que é move, vamos achar V igual a V0 mais AT. Olha só, vai dar certinho. A velocidade final é igual a do Fusca, 108 km por hora. A velocidade inicial, não sei. Mas a aceleração, menos 14,4. E o tempo? Quanto tempo de frenagem? Destacar aqui para você, 5 segundos. Então, V igual a V0 mais AT, que vale 5. Ah, mas a resposta, veja, cara, você vai multiplicar quilômetro por hora por segundo vezes segundo, vai dar o quê? Quilômetro por hora, vê que fica perfeito. Escuta, aqui não está em quilômetro por hora. Se essa parcela der em quilômetro por hora, eu vou achar a velocidade inicial, o quê? Numa soma de dois valores em quilômetro por hora, eu vou achar a velocidade em quilômetro por hora. De novo, essa conta aqui, veja, esse número que você está fazendo vezes esse, a unidade, você está multiplicando, deixa eu escrever aqui, quilômetro por hora sobre segundo vezes segundo. O segundo cai fora e você está achando um valor para essa parcela em quilômetros por hora. Aqui também é quilômetros por hora, você vai achar a velocidade inicial em quilômetro por hora sem mudar unidade alguma. 108 é igual a V0, 108 km por hora é igual a V0 menos... Peraí, Wendel. V0, mais vezes menos, menos 5 vezes 14,4. Quanto é que dá? 5 vezes 14,4, 72. Então, menos 72 para o outro lado, como mais 72, 108 mais 72, você encontra 180 quilômetros por hora. Caramba, tá correndo muito, é irresponsável. Você no futuro, por favor, claro, eduque primeiro, né? Diga que está errado, mas nesse caso, uma velocidade dessa é uma irresponsabilidade. Tem que multar, sem dúvida, e explicar por que está fazendo, claro, dos riscos que uma velocidade dessa pode impor à própria pessoa e aos outros motoristas, não é assim? Então, 180 km por hora, gabarito, letra B de bola. Mas o Wendel, e aquela história de me convencer que eu faria contas desnecessárias? Topa fazer? Topa fazer de novo? Vou te mostrar, olha só, veja lá. Para caminhonete, certo? Como é que seria? A variação de velocidade é de menos 14,4 km por hora, no intervalo de tempo de 1 segundo. Aí, se de km por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Então, 14,4 dividido por 3,6 dá 4. Então, fica menos 4 metros por segundo em 1 segundo. Com isso, a aceleração da caminhonete, ΔV sobre ΔT, a aceleração vai ser menos 4 do ΔV sobre 1, menos 4 metros por segundo ao quadrado, combina, porque está freando a favor da trajetória, a velocidade é positiva que você está usando, né? Muito bem, então achou a aceleração? Agora você precisa fazer V igual a V0 mais AT, mas a velocidade final é de 108 km por hora. E aí o que é que você vai fazer, adivinha? Vai dividir por 3,6 de novo. Você já dividiu uma vez por 3,6, vai dividir de novo. 108 dividido por 3,6, 30 metros por segundo. Tudo bem? Certo. Lembra que eu não fiz nenhuma dessas contas. E agora? V igual a V0 mais AT, a velocidade final é 30, a inicial eu não sei, mais a aceleração que é menos 4 e o tempo de 5 segundos. Aí aqui está em metro por segundo, você está multiplicando uma aceleração em metro por segundo ao quadrado vezes segundo, vai achar essa parcela em metro por segundo, vai somar com essa, certo? Menos 20 vem para cá, fica 30 mais 20. Isso te dá
50 metros por segundo. Deixa eu ver se teve um perigo aqui, que às vezes tem autor que gosta de brincar com emoção, tá? Vamos ver se tem alguma resposta que tem 50. Isso é perigoso, tem autor que gosta disso, tem não, ele foi gentil, tá? Foi gentil, tem cara que gosta de colocar essa emoção, tá? Porque o estudante acabou de achar 50, né? Mas aí, você sabe que isso não é a resposta porque está em metros por segundo. Então, o que é que você tem que fazer? Adivinha? Você vai multiplicar por 3,6. E aí vai achar os 180 km por hora. Veja o que você fez. Vou destacar. Preste atenção. Aqui, deixa eu usar amarelo. Você dividiu por 3,6. Uma vez, então. Aqui, você dividiu de novo por 3,6. E aqui, você multiplicou por 3,6. O que eu quero que você perceba? Que você fez uma conta e desfez, e nisso representou 3 contas desnecessárias para achar a mesma resposta que eu. Aí você vai dizer, Wendel, mas você é professor de física, tem mais de 30 anos de experiência, eu não posso me comparar a você, calma. Veja, é costume, é saber que pode. Essa história de pensar se precisa. E você pode sim adquirir esse hábito. E eu vou fazer com que isso aconteça, claro. Nós vamos nos organizar juntos, tá? Fechado? Vamos para a última questão da lista? Muito bem, vamos lá. 2 carros A e B entram simultaneamente em um túnel retilíneo. Sabe-se que o carro A atravessa todo o túnel em movimento uniforme com velocidade de 20 metros por segundo, e o carro B entra no túnel com uma velocidade de 10 metros por segundo e o atravessa em movimento uniformemente variado. Tá? A está em movimento uniforme, B em movimento uniformemente variado. Desprezando as dimensões dos carros e sabendo que eles saem juntos do túnel 40 segundos após terem entrado, a velocidade do carro B no instante em que ele sai do túnel é de quanto? Proposta. Resolver da forma mais simples. Wendel, eu vou montar a equação horária e tal. Peraí, calma. Respira. Isso aqui é a velocidade final do carro B. Certo? Do carro que está em movimento uniformemente variado. É isso que você quer. Não pediu aceleração. Você pode achar aceleração de repente, mas não pediu. Calma aí. O que é que esses carros têm em comum? Eles sofrem a mesma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo? Mas eu não sei qual é o comprimento do túnel. Veja, não importa. Eles entram e saem do túnel juntos? Sim. Então eles sofrem a mesma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo? Certo. Então eles têm a mesma velocidade média? Tem a mesma velocidade média. Só que a velocidade média do carro A é sua velocidade instantânea, porque ele está em movimento uniforme. Quanto é que é a velocidade média então do carro A? 20 metros por segundo. Mas como a velocidade média de A é igual a de B também é 20 metros por segundo. E daí? E daí que no Move a velocidade média não é média aritmética? V mais V0 sobre 2, que tal? Olha o que eu estou te falando. Você não precisa fazer contas desnecessárias, tá? Escute, por favor. Olha só. O carro A está em movimento uniforme, B em movimento uniformemente variado. Só que eles vão sofrer a mesma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo. Que ele está dizendo aqui que vale 40 segundos, mas eu não vou nem usar. Veja que não precisa. Mas eu usei para achar o comprimento do túnel, mas ele não pediu o comprimento do túnel. Ele quer saber a velocidade com que o carro B sai do túnel. Mas eu encontrei o comprimento, mas veja que eu vou resolver sem precisar dele. Por quê? Porque o que importa é que eles sofrem a mesma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é igual, porque eles entram e saem juntos. Isso quer dizer que a velocidade média do carro A é igual à velocidade média do carro B. Entende isso? Só que a velocidade média do carro A é a sua velocidade. Por quê? Porque o carro A está em movimento uniforme. E qual é a velocidade do carro A? 20 metros por segundo. Então a velocidade média do carro A é 20 metros por segundo. Mas como a de B é igual, também vai ser 20 metros por segundo. Só que para B, como é Move, é a média aritmética das velocidades. E ele te deu a velocidade com que B entra no túnel, que vai ser a velocidade inicial. Então, qual é a velocidade média de A? De B, a mesma de A, certo? Então vai, joga aqui. Velocidade média de B, a mesma de A,
20 metros por segundo. Estou jogando nessa equação. A velocidade final de B eu quero, a inicial de B, a velocidade com que ele entra no túnel, 10 metros por segundo, sobre 2, certo? 2 vezes 20, 40, fica V, não erra na conta não, tá? V mais 10 igual a 2 vezes 20, 40, passa para o outro lado, 40 menos 10, 30 metros por segundo. Não achei comprimento de túnel, não achei aceleração, porque ele não me pediu nenhum dos dois, e achei a resposta correta, 30 metros por segundo. Tá aí, letra E. Por quê? Porque eu não saí fazendo conta sem pensar, é isso que eu quero que você também perceba. Não saí fazendo conta sem pensar e conheço essa história. A parte teórica, eu sei que no movimento uniforme a velocidade média coincide com a instantânea e sei que no move a velocidade média é a média aritmética da velocidade inicial com a velocidade final. Nesse caso, eles entram e saem do túnel juntos, então eles sofrem a mesma variação de espaço no mesmo intervalo de tempo, eles têm a mesma velocidade média e foi assim que, de uma forma super simples, eu cheguei à resposta correta. E aí, entendeu bem? Muito bem. Pessoal, deixa eu te fazer aquele pedido. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se gostou da explicação, se gostou da aula, deixa o seu like. São coisas simples que você pode fazer, rápidas, que você muitas vezes nem sabe o quanto é importante para o canal. Isso fortalece o canal e vai me permitir cada vez mais postar conteúdos totalmente gratuitos para que muitos estudantes como você possam aprender física para valer. Que tal? Combinado? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente estudo. Veja, refaçam as questões. O link da ficha de exercícios dessa primeira aula está na descrição do vídeo. Não deixe de estudar essa aula 1, que tem as 3 partes, tá? E a gente vai se encontrar na aula 2. Até lá, um forte abraço.